falando então dos tipos de marketing, dos tipos de mercado, falamos da questão dos 4 P's do marketing, né? Produto, preço, prazo, promoção. Falamos da importância do ambiente de marketing. Qualquer empresa que esteja inserida no mercado, fazer uma análise ambiental constante, ou seja, estar avaliando constantemente as alterações que acontecem no mercado. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não tem como estar, vamos dizer assim, impedindo que essas mudanças aconteçam. Mas por outro lado, a gente precisa estar se adaptando a essas mudanças, né? Então a gente vai ver que a gente está falando tudo isso e no fundo a gente já estava falando de segmentação de mercado. Quando a gente fala que a gente tem que entender a necessidade de desejo do consumidor, que a gente tem que saber o que o consumidor quer, o que ele deseja, tá? A gente já estava falando de segmentação. Então vamos entender agora o que é segmentar mercado, como que a gente segmenta o mercado, como é que funciona isso. Então vamos lá, quando a gente fala ali, segmentação de mercado, é a gente trabalhar de uma forma onde a gente direciona todas as nossas ações de marketing para o mercado-alvo. O que é um mercado-alvo, pessoal? Aqui embaixo, ó, é uma fatia de mercado que a gente vai escolher para atender. Então, o mercado-alvo é aquele público que eu defino como sendo o público que eu desejo para atender, né? A gente parte do princípio, gente, que no mercado a gente não consegue fazer tudo para todo mundo. Não existe produto que agrade todo mundo, né? Homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, velhos, pessoas de uma parte do mundo, pessoas de outra parte do mundo. É muito difícil você conseguir fazer um produto que consiga agradar a todo mundo, né? Então a gente parte desse princípio. Já que eu tenho que satisfazer necessidades e desejos, que a gente viu lá no P de produto, né? O produto ele é dito certo a partir do momento que ele satisfaz necessidades e desejos. Senão não tem porquê ele existir no mercado. Não tem porquê você investir de colocar um produto desse, né? Então, se eu não tenho porquê colocar um produto no mercado, eu não vou ter retorno com ele. Então, a gente precisa definir, né, um determinado público para a gente estar atendendo. 1, 2, 3 segmentos que forem precisos, né? Mas eu preciso definir para quem eu estou trabalhando, quem é o público que eu vou atender. Então, a gente fala assim, o que é segmentar mercado? É um processo de dividir o mercado total em grupos de compradores potenciais. O que é um comprador potencial, gente? Não necessariamente aquele que já compra de mim, tá? Um comprador potencial é aquele que tem características para vir a comprar. Então, se eu vou fazer um produto para adolescentes que vivem no Brasil, uma faixa etária de 15 a 20 anos, do sexo masculino, de classe social C, tá? Então eu vou caracterizar esse consumidor. Então, todas as pessoas que fazem parte desse grupo que eu defini são clientes potenciais, podem vir ser meus clientes, tá? Então, não necessariamente eu vou trabalhar apenas para aqueles que já compram de mim, eu vou trabalhar para aqueles que podem também vir a comprar. Então, segmentar mercado é dividir esse mercado total. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um mercado total, né? A gente vai chamar de mercado de massa, onde eu vou colocar aqui, gente, todo mundo, tá? Todo mundo, independente de sexo, de idade, de renda, todo mundo está aqui, esse mercado de massa. Então, o processo de segmentar mercado é o processo de vir aqui e dividir esse mercado total, tá, em grupos de compradores potenciais, tá? Só que a gente vai além disso. Compradores potenciais que tenham necessidades, desejos, percepções de valor e comportamento de consumo semelhante. Por quê, gente? Quanto mais homogêneo, quanto mais parecido for esse meu grupo, mais ele vai reagir de forma parecida. Né? Então, vamos pensar assim, se eu for fazer um teatro, se eu for fazer uma peça infantil, e nesse público tiver todo tipo de pessoas, vamos dizer assim, assistindo, a plateia vai ser constituída de todos os tipos de pessoas de idade, de adolescentes, de jovens, de adultos, de crianças, tá? E aí vai ser lá uma dupla de palhaços fazendo graça para as crianças.
a gente vai ter ali várias reações diferentes, tá? De repente, a adolescente vai olhar e falar, nossa, que saco, tá? Pai, mãe, vai fazer escala, né? Ó, dessa vez vai você, né? E, ai, nossa, ninguém merece. Por outro lado, a criança vai estar ali, vai vibrar, vai adorar aquilo que está sendo feito. Porque ela é o público escolhido para aquele tipo de espetáculo. Então, quando eu vou fazer um espetáculo, o que eu vou falar? Olha, é um espetáculo infantil. Olha, é um monólogo. Não é para qualquer pessoa, não é que todo mundo que aguenta assistir um monólogo. Olha, é uma peça mais, vamos dizer assim, voltada para o público adolescente. Então, isso tem que ficar claro para quê? Porque aí a plateia ela vai reagir de uma forma mais homogênea, né? Então, quando a gente fala em segmentos de mercado, a gente está falando exatamente disso, de grupos que têm necessidades parecidas, desejos parecidos, né? Que tenham um comportamento de consumo semelhante, que comprem o mesmo tipo de produto, que seja cliente potencial para esse produto que eu estou querendo lançar, tá? Então, ela tem que ter também percepção de valor parecido. Por quê? Quando eu crio um diferencial para o meu produto, ele tem que ser importante para quem? Para quem vai comprar. Então, essa pessoa que vai comprar, ela tem que perceber esse valor e valorizar ele. Puxa, esse negócio para mim é interessante. Tá? Você vai pegar pessoas que olham e falam assim, ai, credo, imagina se eu vou pagar mais por isso. Não vou. Por quê? Porque ele não é cliente potencial. Eu tenho que investir naquele que realmente enxerga esse valor, percebe esse valor e julga que ele é importante, tá? Então, o segmentar mercado é dividir esse mercado total em grupos o mais homogêneos possíveis, certo? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Quando eu divido esse mercado aqui, ó, então eu segmentei, e aí eu falo assim, ó, eu vou atender esse grupo aqui, ó. Essa fatia do mercado aqui é o meu segmento, é o segmento que eu vou estar atendendo. A gente vai chamar aquela fatia de mercado-alvo, tá? É a mesma coisa que público-alvo. Na área de publicidade a gente usa uma outra palavra, que se vocês encontrarem é a mesma coisa. O target da campanha. O que é o target da campanha? O público-alvo da campanha é X. A gente está fazendo essa ação por um mercado X, por um mercado Y. Tá? Tudo isso vai ser definido anteriormente. Muitas vezes, gente, o que acontece? Você assiste um comercial, você lê um anúncio de revista, e às vezes você olha e fala assim, nossa, não entendi nada. Nossa, que bobeira, o que é isso? Tá? Muitas vezes, lógico, é mal feito, é de mau gosto, e realmente não está ninguém entendendo. Mas na maioria das vezes, quando a gente não entende, a gente tem que parar para pensar que provavelmente aquilo não está sendo dito para nós, por isso a gente não entende. Lembra do processo de comunicação? Tá? Então, de repente, não está sendo dito para nós, aquele produto não é para nós não somos o mercado-alvo daquele produto. Às vezes o consumidor daquele produto já entendeu e já vai consumir. Tá? Então, a gente tem que determinar exatamente isso. Quem é o meu mercado-alvo, o meu público-alvo? Ok? Dúvidas, gente? Nada? Então vamos lá. Dentro desse mercado total, a gente vai ter 4 tipos de ações de marketing. Tá? A gente vai ver empresas que trabalham de 4 formas diferentes. Né? A gente tem lá a primeira, onde eu vou falar do marketing de massa. O que é? Vamos pegar aqui, ó, esse mercado total. Qual que é a ideia do marketing de massa, gente? Eu ter um único produto que de repente consiga atingir todo mundo, tá? Ou que se não atingir todo mundo, atinge a grande maioria dele, tá? Porque unanimidade a gente não consegue. Mas esse marketing de massa parte desse princípio. É um único produto, tá? Um único mix de marketing, né? Um único produto com o mesmo preço, a mesma distribuição, a mesma comunicação, tá? Produto, preço, prazo e promoção único, tá? Para todo mundo. Quando a gente começa a pensar isso, se vocês forem pesquisar em livros, vocês vão achar um exemplo. Coca-Cola. Tá? E aquela Coca-Cola tradicional de garrafinha básica, né? Aquela Coca-Cola clássica. Tá? Já pedi para o pessoal, gente, acha para mim um outro produto de massa, vamos tentar analisar. E quando a gente detecta, claro, esse é, a gente começa a estudar, analisar e ver que ele também segmenta o mercado. Tá? Então, um dos únicos produtos que a gente pode dizer
que ainda tem algum trabalho focado no marketing de massa é Coca-Cola, tá? Pensando que, quando eu estou falando em mercado de massa, marketing de massa, eu estou falando que esse produto ele vai trabalhar toda a comunicação dele da mesma forma no mundo inteiro. Isso já aconteceu muito com Coca-Cola. Há uns 15 anos atrás, a gente assistia um comercial de Coca-Cola no Brasil, tá? E esse comercial ele rodava o mundo inteiro. Era um único comercial que rodava o mundo. A gente via no comercial que não tinha a nossa cara, né? Os artistas eram diferentes, os cenários eram diferentes, não tinha o nosso perfil ali. Então, era realmente uma ação de marketing de massa. O que a gente vê hoje, gente? Uma Coca-Cola muito mais segmentada, muito mais focada em públicos específicos, em públicos-alvo. Certo? Então, vamos lá. Eu saio desse marketing de massa, aqui, ó, e passo, então, para um marketing que a gente vai chamar marketing por segmento. O que é isso, pessoal? Eu vou adaptar compostos de marketing para públicos diferentes, para mercados diferentes. Como assim? Quando eu falo de composto de marketing, eu estou falando de um produto, tá? Quando eu falo de um produto, o que está envolvido nele? O produto, o preço, a praça, a promoção. Então, por isso a gente fala composto de marketing, tá? Então, eu vou falar aqui, eu vou trabalhar compostos de marketing específicos para cada mercado. Então, por exemplo, quando a gente pega lá uma Nestlé da vida, tá? A Nestlé trabalha marketing de massa? Não, trabalha marketing por segmentos. De que forma? Quando ela tem um leite moça, ela atinge esse público aqui, por exemplo, tá? Dona de casa com um perfil X, uma idade Y, um comportamento Z e assim por diante, tá? Então, é um composto de marketing específico para esse público. Se a gente pegar Nescau, é o mesmo consumidor? Não, eu vou pegar um outro mercado, tá? O Nescau, qual é o foco do Nescau? Adolescente, tá? Público infantil, mas mais focado no adolescente do que na criança, tá? Então, o que eu estou dizendo aí? Eu tenho um produto que vai atender esse mercado, outro produto que vai atender esse mercado, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu posso trabalhar 1, 2, 3, 4 segmentos diferentes, se eu quiser, tá? A única coisa que eu tenho que prestar atenção é que a partir do momento que eu trabalho por segmentos, eu vou ter que estar trabalhando produtos específicos para cada segmento, tá? Então, vamos dizer assim, olha, eu trabalho, sei lá, uma revista, tá? Eu tenho uma editora e eu trabalho uma revista. Então, eu vou trabalhar por segmento. Então, eu vou ter uma revista feminina, eu vou ter uma revista masculina, eu vou ter uma revista adolescente. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um produto específico para cada público, tá? Cada um desses produtos vai ser trabalhado de acordo com o perfil desse consumidor que eu escolhi, concorda? Então, eu preciso conversar, vamos supor, a revista feminina. Eu vou especificar qual é o público feminino que eu vou atingir e esse público vai dizer para mim, olha, a gente gosta de ler sobre isso, sobre aquilo, tá? E aí, o que vai estar anunciado nessa revista? Quem vai buscar essa revista para anunciar? Aqueles produtos que realmente são vendidos para esse público. Então, a gente vai ver que hoje é tudo segmentado. Então, quando a gente fala assim, a Coca-Cola é a única marca que trabalha marketing de massa. E aí você fala assim, tá, e quando a gente pega aí uma Coca Diet, uma Coca Light, uma Coca Zero, o que a Coca fez? O que a Coca fez? Segmentou o mercado, tá? Quem toma Coca Zero tem uma característica, um perfil. Quem toma Coca Light tem outro perfil, tá? Então, o que a Coca-Cola está fazendo? Segmentando o mercado, tá? Ela vai ter um composto de marketing diferente para cada um dos produtos que ela estiver colocando no mercado. Certo, pessoal? Dúvidas até aqui? Pelo poder aquisitivo também diferencia, pessoal? Oi? Por exemplo, lança um produto para quem é mais rico, aí o mesmo produto numa outra versão para quem é mais pobre, né? São segmentos diferentes, também. tá? Porque a partir do momento que você trabalha num público diferente, você trabalha com um produto diferente para ele, você está segmentando. Se você pegar o mesmo produto e quiser vender para todo mundo, aí você está tentando trabalhar um marketing de massa, tá?
coisa que é muito difícil, né? Então, a partir do momento, vamos supor, você faz, sei lá, sabonete. Nossa, semana passada eu falei de sabonete também, não falei? Acho que falei. Então, eu faço sabonete, eu não fábrica de sabonete. A partir do momento que eu tenho um sabonete que é focado no público feminino, um sabonete focado no público masculino, o que eu estou fazendo? Segmentar o mercado. Antigamente você ia lá e comprava Lux, usava a família inteira, tá? Hoje você vai ter lá um sabonete que é para criança, um sabonete para quem quer que a pele fique mais fina, outro para quem quer que fique a pele mais hidratada, né? A gente sabe que o corpo de homens e mulheres trabalha de forma diferente, então a gente tem hoje sabonetes para homens, sabonetes para mulheres, tá? Porque a transpiração é diferente, o tipo de pele é diferente. Tudo isso é o que, gente? Segmentar mercado, tá? E hoje em dia, cada vez mais a gente segmenta o mercado. Então, quando eu falo de marketing por segmentos, eu estou dizendo que a minha empresa trabalha segmentos diferentes, com compostos de marketing diferentes para cada um desses segmentos. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Aí a gente continua, lá em cima, ó, marketing de nicho. Como é que funciona esse marketing de nicho? Eu pego o mercado de massa, segmentei, tá? Só que, o que está acontecendo hoje? A gente vai ver empresas que estão ficando cada vez mais especializadas em determinados segmentos. Então, elas fazem o quê? Elas trabalham marketing de nicho. Tá? Então, vamos supor que ó, a gente pega um segmento e subdivide esse segmento. A gente segmenta um segmento. Como assim? Por exemplo, se eu falasse, olha, eu vou trabalhar marketing de massa. Antigamente, quando meu pai era criança, tinha lá sapato Vulcabras. Quem comprava Vulcabras? Todo mundo. Era só aquele modelo. Eram 7 irmãos. Então, meu pai falou assim, a gente chegava na loja, meu bisavô falava assim, ó, é um Vulcabras para cada um. Todo mundo usava o mesmo sapato. Tá? Então, era uma questão focada, muito generalizada. Não tinha muito aquela coisa de estar segmentando o mercado. Não tinha muita concorrência em relação a isso. Eu tenho esse produto, serve para todo mundo, tá? Aí quando você pega aqui, por segmento, se eu tenho a empresa de sapato, eu posso trabalhar sapato masculino, sapato feminino, sapato infantil. A gente vai ver que o varejo hoje já trabalha dessa forma. Antigamente você tinha uma loja que você entrava, tinha tudo para todo mundo. Em Varginha a gente tinha Humberto Conde, né, da época de vocês, tá? Tudo que você precisava chegar no Humberto Conde tinha. De roupa, eletrodoméstico, até aviamento. Você achava tudo, né? Dá pra linha 10 só. Papagaio. Também, né? Então, gente, a gente tinha aquelas grandes lojas que você achava de tudo, tá? Hoje, você pega aí, loja de sapato. Você vai às vezes achar uma mesma rede que vai ter loja de sapato masculino, loja de sapato feminino, loja de sapato infantil. O que é isso? Segmentação de mercado, marketing por segmento, tá? E aí, onde que fica o nicho? Quando eu pego, por exemplo, olha, eu vou trabalhar mercado de sapato feminino, então eu peguei um segmento. E aí eu falo assim, só que eu vou trabalhar apenas sapato de festa. Então eu segmentei um segmento. Então eu vou trabalhar sapato feminino de festa, tá? Então eu estou trabalhando um nicho de mercado. Quando você fala assim, eu vou trabalhar apenas sapato esportivo, tênis, é um segmento, tá? E aí você vai pegar a empresa e falar assim, olha, eu vou trabalhar o segmento de tênis, mas eu vou trabalhar só para quem gosta de esportes radicais. O que eu estou fazendo? Trabalhando no nicho, né? Então o que acontece, gente? Quando você busca um segmento com essas características muito mais específicas, mais detalhadas, você passa a ser especialista naquela área. Então, por exemplo, na área de tênis, eu vou trabalhar no mercado focado em esportes radicais. Então, o que acontece? Não lembro a marca, tá? Mas o que eles detectaram? Olha, o pessoal que gosta de esportes radicais não está satisfeito com o tênis. Por quê? Porque molha, né? Vai andar na cachoeira, vai fazer rafting, vai fazer rapel, molha, fica cheio de lama, né? E aí a pessoa fica andando com aquele tênis pesado, né? Fazendo aquela lama dentro do tênis. É desagradável, fica o pé molhado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver uma tecnologia e vamos desenvolver um tênis que não entra água, que não molha.
Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me especializando nesse setor. Todo mundo que gosta de esportes radicais, quando souber que existe esse tênis, vai fazer o quê? Vai buscar por ele. Tá? E aí, quando você faz um produto diferenciado para um público específico, o que acontece com o preço dele? Vai ser maior. Tá? Mas esse consumidor, para ele, esse diferencial vale a pena. Né? Então, quando você agrega esse valor para o produto, esse consumidor vai falar assim, puxa vida, eu pago mais caro, mas ó, vai molhar meu pé, eu vou conseguir andar normal, tá? Então ele vai pagar por esse produto. Então isso é trabalhar nicho Tipo shampoo de mercado. Shampoo hoje você trabalha nicho. Você tem lá um produto só para quem tem cabelo assim, assado, quem quer isso, quem quer aquilo, tá? Então são nichos de mercado, tá? O que a gente tem que tomar cuidado, gente, quando a gente trabalha com um nicho? Primeiro, eu estou falando de um segmento menor, então mais arriscado, tá? Quando eu tenho um segmento maior, um número maior de clientes potenciais, né? Mais tranquilo. Quando eu estou falando de grupos mais restritos, o que eu tenho que analisar? Olha, eu vou montar uma pet shop, tá? Então, já é uma forma de segmentar o mercado. E aí eu falo assim, olha, eu vou trabalhar apenas com Poodle e Yorkshire. O que eu fiz? Eu peguei um nicho. Dentro dos pets, eu vou trabalhar apenas esse tipo de cachorrinho, tá? O que eu tenho que analisar? Se eu tiver inserido no mercado, tipo São Paulo, no bairro dos Jardins, tem trocentas mil madame, eu vou ter cachorrinho todo dia lá para tomar banho, para fazer aquelas coiseiras todas? Vou. Dá para manter a empresa? Dá. Se eu estiver no mercado de Varginha, dá para pegar um nicho tão restrito? Eu vou conseguir ter um volume suficiente de clientes para manter a minha empresa aberta, dando lucro? Provavelmente não. O que eu tenho que fazer então? Ampliar esse nicho de mercado, tá? Então eu pego esses cachorrinhos e vou fazer mais alguma coisa. Eu pego um outro nicho, então eu acabo atendendo vários nichos, né? Ou eu pego um segmento um pouco maior. Então a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque ele pode ter um volume muito pequeno e aí não vai conseguir manter a minha empresa aberta, certo? Outra coisa, gente, a gente viu que é necessário segmentar mercado, só que existem segmentações que são inúteis. De que forma? A gente vai falar da questão da segmentação demográfica das pessoas. Quando você fala assim, eu vou vender roupa, e aí você vai segmentar mercado, pessoas carecas e pessoas cabeludas, faz diferença? Não, tá? Se você estiver trabalhando no mercado de shampoo, faz, tá? Então, quer dizer, se eu estiver trabalhando, por exemplo, algum produto onde a altura das pessoas faça diferença na hora do consumo, então eu preciso segmentar de acordo com a altura. Se não faz a menor diferença, é uma segmentação inútil. Então, eu tenho que segmentar de acordo com as características do meu produto. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o nicho. E quando a gente fala em segmentação individual, gente, o que eu estou dizendo? Eu vou pegar esse mercado total, a gente segmenta esse mercado, passa para o nicho e chega no momento onde eu vou trabalhar clientes individuais. O que é isso, gente? É a gente começar a trabalhar ações de marketing de relacionamento, ações de marketing direto, produtos customizados, né? Então é a gente começar a trabalhar cada cliente como se fosse único. Então eu vou fazer o produto pensando nesse cliente, eu vou desenvolver o serviço pensando nesse consumidor, tá? Então hoje, cada vez mais, as ações de marketing individual, né, de marketing de relacionamento, estão sendo inseridas nos planejamentos de marketing. Certo, pessoal? Dúvidas? Nada? Até aqui tudo bem? Então, o que fique claro? Para a gente entender, né? Que eu saio do geral e chego num específico, né? Eu saio do mercado de massa, passo para um mercado por segmentos, chego ao mercado de nicho, onde eu segmento um segmento, até o mercado individual, onde eu vou trabalhar clientes potenciais individuais. Certo, gente? Então tá. E como é que eu chego aqui? Como é que eu construo o perfil de um consumidor? Como é que eu defino, né,
Quem é o meu mercado-alvo? Então, tem algumas bases de segmentação que a gente chama, tá? Que a gente vai ver, que a gente vai chamar de segmentação demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental, tá? Quando eu falo em segmentação demográfica, a gente está falando de demografia de novo, né? Estudo da população, estudo das pessoas. Então, quando eu falo assim, vamos segmentar de forma demográfica, a gente vai segmentar de acordo com as características da população. Eu vou dividir o grupo de acordo com as características da população. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na sala, gente, vou segmentar demograficamente a turma. Então, homens de um lado, mulheres do outro. Pessoas com uma faixa etária de 25 a 30 anos aqui, de 30 a 35 ali, com menos de 25 aqui, tá? Com um nível sociocultural X, com um nível socioeconômico Y, que tem uma ocupação X, Y, Z, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo grupos de acordo com as características que eu consigo medir da população, tá? Então, o que eu consigo medir? Sexo, idade, renda, nível de instrução, ocupação e assim por diante, tá? Agora, quando a gente fala assim, gente, faz para mim, coloca para mim no papel, tá? O perfil do consumidor, por exemplo, aí, de homem, tá? O que normalmente a gente vai escrever? Exatamente isso aqui, as características dessa população. Olha, são mulheres de classe média alta, que tem um nível sociocultural mais elevado, sei lá. A gente vai caracterizar normalmente através das características demográficas, tá? Só que não é suficiente. Não adianta eu dividir esse grupo apenas de forma demográfica, certo? Eu preciso fazer outros tipos de segmentação. A segunda, que a gente chama de segmentação geográfica, onde eu vou dividir esse mercado total através da localização geográfica. Por exemplo, gente, eu posso fazer um produto e dizer assim, olha, esse produto vai ser vendido no Brasil inteiro, é nacionalmente distribuído, tá? Ou eu posso dizer, esse produto vai ser trabalhado apenas na região sul, apenas no sul de Minas. O que eu estou fazendo? Segmentando por localização. Quando a gente trabalha marketing internacional, o que a gente vai buscar? Diferenças, semelhanças nos grupos que a gente vai encontrar pelo mundo afora. Né? Então, eu vou conseguir localizar grupos que tenham comportamentos de consumo, necessidades e desejos parecidos em vários lugares do mundo. Né? Hoje em dia, o que é mais comum é essa convergência de necessidades. Internet, tá? O excesso de viagens está fazendo com que as pessoas comecem a ter necessidades e desejos cada vez mais parecidos. Porque até então, quando a gente não sabe o que o outro tem, a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente tem, tá? A verdade é essa. Então, vamos supor, se a gente comia pão com ovo, e todo mundo que a gente conhecia comia pão com ovo, estava achando tudo muito bom, muito bonito. Aí, de repente, você entra na internet e descobre que alguém lá na Austrália come x-tudo. E aí você vê aquele x-tudo. Aí você fala assim, caramba, mas o dele parece muito mais legal, muito mais gostoso que o meu. E aí você começa a desejar aquilo que você viu. Até então, quando você não sabia que aquilo existia, você não desejava, certo? Então, com essa globalização, com a evolução das comunicações, né, das telecomunicações, da tecnologia, a gente está fazendo com que as nossas necessidades fiquem muito convergentes. Então, a gente vai achar pessoas no mundo inteiro com características para serem clientes potenciais. Então, eu posso ter um produto no Brasil. Se eu fizer uma pesquisa de mercado, ele pode ser vendido na Itália, na Espanha, na França, na África do Sul, na Austrália, na China. O que a gente precisa? Analisar o mercado. Quarta-feira, terça-feira, a gente teve uma mesa redonda aqui do curso de administração falando da questão do mercado do agronegócio, né? E aí tinha um moço especialista na área do café. E ele estava falando o seguinte, gente, a China é uma grande oportunidade de mercado. Só que o consumo da China, o que eles consomem num ano, nós consumimos em uma semana. Por quê? Porque a China não tem hábito de consumo de café. Agora, né, com essa abertura das fronteiras e tudo mais,
As grandes cafeterias do mundo estão chegando lá. A Starbucks e outras estão chegando lá, estão começando a visualizar as possibilidades do café, né, as diferenças de café. Então, está se abrindo um novo mercado. Se a gente consegue fazer com que esses chineses passem a ter gosto pelo café, imagina o tamanho do mercado que a gente vai estar ganhando, tá? Então, ele está falando assim, olha, se a gente planta, né, o estado de Minas Gerais inteiro para sustentar toda a exportação que a gente tem, se a gente começar a vender para a China, se verdade, a gente tem que plantar o Brasil inteiro de café para poder manter essa exportação para eles. Tá? Se a gente conseguir aumentar o consumo deles ao nível do nosso, por exemplo. Tá? Então, o que acontece, gente? Hoje, a gente busca novos mercados lá fora. Isso é segmentação geográfica. Tá? É possível achar mercados parecidos lá fora? Lógico que é. Tá? Agora, o que a gente tem que analisar é onde estão as semelhanças, onde estão as diferenças. Muitas vezes, o produto que faz sucesso num local, num outro local, se ele for mandado exatamente do mesmo jeito, ele pode não fazer o mesmo sucesso, ele tem que ser adaptado, ele tem que ser modificado. Então, primeiro a gente busca o quê? Aqueles onde eu tenho uma maior similaridade, onde eu posso mandar o meu produto exatamente como ele está, porque aí o meu investimento, o meu custo é muito menor. Tá? Mas isso não impede de eu encontrar outros mercados que tenham algumas diferenças, onde eu preciso fazer o quê? Eu preciso adaptar o meu produto em relação a alguma coisa. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca global e local ao mesmo tempo. Como assim? Coca-Cola é uma marca conhecida e reconhecida globalmente. Só que hoje ela segmenta mercado e ela trabalha através de segmentação geográfica também. Então a gente vai ver que o sabor da Coca-Cola muda de acordo com a região onde ela é vendida. No Oriente Médio ela é muito mais doce, em alguns países da América Central ela é mais amarga. Tá? Por quê? Ela vai de acordo com os hábitos de consumo da população local. Né? Então existem vários sabores de Coca-Cola. A gente vai encontrar várias Coca-Colas diferentes em vários lugares do mundo. Isso é segmentação geográfica. Tá? McDonald's é uma empresa global e local. Por quê? Se andar o mundo inteiro, o padrão do restaurante é o mesmo. A imagem da marca é a mesma, só que o cardápio muda. De que jeito? Cada localidade vai ter um cardápio diferente. Imagina se chegar na Índia e querer vender um Big Mac de carne de vaca. Vão apedrejar o teu estabelecimento. Não dá para ter. Tá? Então você faz o quê? Trabalha lá carne de carneiro, trabalha carne de aves, trabalha peixe. Né? Outra coisa, no Brasil, vocês podem rodar o mundo inteiro, vocês não vão conseguir comer torta de banana, água de coco. Tá? Só existe nos McDonald's do Brasil. Não existe lá fora. Tá? E assim sucessivamente. Na Alemanha se serve cerveja, né? No Brasil e em vários outros países não tem cerveja, se serve suco, refrigerante. Né? Então isso é o quê? É a gente adaptar geograficamente o nosso produto. Por quê? Porque eu sei que vai fazer diferença em relação ao consumo. Tá? A temperatura altera, né? Então o tipo de vestimento é diferente, o tipo de alimentação é diferente, o tipo de lazer é diferente. Então, eu segmento demograficamente e segmento geograficamente. É suficiente, gente? Não. Aparentemente seria, tá? Mas não é suficiente. Por quê? Vamos pegar um exemplo aí. Eu pego o José e o João. Tá? Os dois têm 35 anos, os dois são casados, os dois têm filhos, têm 2 filhos, os dois moram, sei lá, no Pacaembu, em São Paulo, trabalham na mesma empresa, têm um salário praticamente igual. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer, gente? Geograficamente e demograficamente, os José e João são iguais. Se eu estivesse segmentando meu mercado demográfico e geograficamente, esses dois iam para o mesmo segmento, concorda? Eles iam fazer parte do mesmo grupo. Tá? Então, até então, eles eram iguais. Estariam fazendo parte do mesmo grupo. Tá? Por que não é suficiente, gente? A gente precisa fazer o que a gente chama de segmentação psicográfica. Está relacionada com o quê? Com o estilo de
de vida das pessoas. A personalidade, os valores, tá? O que aquela pessoa, as crenças, né? No que ela acredita, no que ela não acredita, como é que ela vive, como é que é o dia a dia dela, tá? Então, a psicográfica está relacionada ao estilo de vida, à personalidade. Aí vamos dizer, eu pego o José e o João, que até então eram iguais, e eu começo a analisar. Olha, o José gosta de esportes radicais, gosta de balada, sai todo fim de semana, leva os amigos para comer na casa dele, viaja no final de semana para fazer rapel, para fazer motocross, sei lá, tá? Então, eu tenho aqui um perfil psicográfico dele, tá? Já o João, era o José esse aqui, gente, que não era Cassiano. Aí já o João é o quê? É muito mais caseiro, mais família, tá? Religioso, não é muito de balada, quando muito daqueles que pedem comida em casa, chama os amigos para comer, tá? Muito mais focado em questões do meio ambiente, em ações sociais, voluntariado. O que eu fiz com o José e o João que eram iguais aqui agora? Eu coloquei agora cada um num grupo completamente diferente. Como assim? Se eu for vender um carro, será que o José e o João vão gostar do mesmo carro? Provavelmente não, tá? O José vai buscar o quê? Um carro que seja mais rústico, né? Que tenha de repente tração nas 4 rodas, que tenha freio não sei das quantas, que seja mais alto. Por quê? Porque ele vai andar em terrenos, né, não tão corretos, não tão certinhos, vai querer fazer trilha, sei lá. Então ele vai buscar um carro com essas características. O João vai buscar o quê? Um carro que seja espaçoso, que tenha espaço para as crianças, que tenha um porta-mala grande, que tenha freio ABS, que tenha airbag, porque ele vai estar focado muito mais na questão da segurança, da família, né? O outro está muito mais focado na questão dos esportes radicais, de ser um carro mais rústico, mais resistente, tá? Então eu peguei José e João, que até então eram idênticos, demográfica e geograficamente, e aí quando eu começo a analisar psicograficamente o estilo de vida, a personalidade de cada um, eu ponho cada um num grupo diferente. Aquele produto que eu vou vender para um, provavelmente vai servir para o outro, e assim sucessivamente. Concorda, gente? Dúvidas? Então vamos lá. Eu tenho uma 4ª base de segmentação, tá? Que eu preciso analisar o meu consumidor para dizer que esse consumidor faz parte desse grupo, tá? Que é a segmentação comportamental, que está relacionada, gente, ao comportamento de consumo. Como que essa pessoa consome, como que ela compra, como que ela usa, como que ela paga, tá? Então, está relacionado ao comportamento de consumo. Então, por exemplo, relacionado à ocasião. Em que ocasião as pessoas usam esse tipo de produto, tá? Eu posso criar ações que incentivem outros usos. Então, vamos supor, eu faço uma pesquisa e descubro que as pessoas tomam suco de laranja apenas no café da manhã. Isso é um hábito. Consumo, gente, está diretamente relacionado a hábito. A gente tem o hábito de tomar café com leite com manteiga toda manhã. Isso é um hábito. A gente vai consumir isso sempre, tá? Olha, na hora do almoço a gente não come pão com manteiga, a gente come arroz com feijão. Isso é hábito. E isso é difícil da gente estar mudando com muita frequência, tá? Então, que ocasião que as pessoas tomam suco de laranja? Só de manhã. Então, eu posso criar ações para incentivar essa pessoa a tomar suco de laranja em outros momentos. Olha, vamos tomar suco de laranja no lanche da tarde, tá? E eu crio ações incentivando isso. Questão dos benefícios, tá? A gente viu que o consumidor, ele compra benefício, ele não compra atributo. Lembra disso, gente? Então, o que vai fazer o consumidor consumir é o benefício que aquele produto proporciona para ele. Então, quando a gente compra um carro, alguém pode estar comprando o benefício de ter conforto, né, do carro ser espaçoso, de ter segurança, né? O outro pode estar buscando o benefício do status, da estética, tá? Então eu compro um carro pela segurança, o outro compra um carro pelo status, o outro compra um carro pela moda, tá? Então, qual é o benefício que eu estou comprando? Eu preciso saber qual é o benefício que faz com que o meu consumidor consuma, tá? Porque de acordo com o benefício que é buscado, a gente vai buscar segmentar esses grupos, aqueles que compram
compram por segurança, aqueles que compram por status, aqueles que compram por, sei lá, por modismo, ou, sei lá, por outros motivos qualquer, tá? Então, a gente pode separar esses grupos por benefícios. Status de usuário. Se é um ex-usuário, se é um usuário atual, se é um futuro usuário, faz diferença? Faz. As ações que eu tenho que trabalhar são diferentes. Se é um futuro usuário, o que eu tenho que fazer? Trabalhar a informação, dar incentivos para que ele experimente. Se é um usuário atual, eu preciso buscar estar em contato com ele, saber se ele está satisfeito, se o produto está satisfazendo as necessidades, se ele quer que altere alguma coisa. Se é um ex-usuário, o que é ex? Que deixou de comprar? Está comprando o que agora que substitui o meu? Tá? Então, são ações diferentes. Índices de utilização. A gente vai ter aqueles consumidores que compram o produto todo dia, tem gente que compra esse produto uma vez por mês, tem um grupo que compra esse produto uma vez por ano. Muda o comportamento de consumo, gente? Lógico que muda. Tá? O status de fidelização. Quando a gente fala em cliente fiel, a gente está falando daquele cliente que compra o seu produto, não vai ficar tão aberto à oferta da concorrência. Por quê? Porque ele está satisfeito, eu gosto desse, é esse mesmo que eu compro, deixa quieto. Não vou ficar experimentando cada hora um. Tá? Cliente fiel normalmente é aquele que defende o teu produto, que faz propaganda para você. Nossa, vai comprar? Nossa, compra essa marca aqui, que esse produto é muito bom. Tá? Então esse é o cliente que todo mundo busca, o cliente que todo mundo procura. Né? É esse mercado que a gente quer trabalhar para chegar a ter esse cliente fiel. Que hoje, cada dia é mais difícil da gente ter. Por quê? Porque a concorrência é tão grande, a competitividade é tão grande. Se você não faz o que ele quer, o outro faz. Né? Então, quanto mais competitividade tem no mercado, mais difícil de eu ter um cliente fiel. Tá? Então, esse status de fidelização significa se esse cliente compra esporadicamente e defende uma marca diferente, né? Se é aquele cliente que compra cada hora ele vai buscando liquidação, promoção. Existe aquele perfil de consumidor que está à procura de liquidação? Existe. Qual que você compra? Eu compro aquele que está mais barato. Tá? Então, esse cliente que não é fiel a ninguém. Por outro lado, aquele cliente que te defende, que vende para você, ele tem que ter um tratamento especial, diferenciado, tá? E a gente vai ver a questão da prontidão do consumidor. Esse público está preparado para consumir o produto? Tá? A gente vai ver que existem públicos que têm mais dificuldade de aceitar um determinado tipo de produto. Se a gente estiver falando de produto inovador, gente, engenhoca de inovação, manda para os Estados Unidos. O americano adora esse tipo de novidade, de inovação, né? Agora, Europa, consumidor europeu já tem um pé atrás. Tá? Mais difícil você entrar no mercado europeu com produtos muito inovadores. Então, o que você tem que fazer? Lança no mercado americano, por exemplo, onde eles vão correr atrás, vão buscar, vão querer experimentar. Espera esse produto começar a ter já uma imagem no mercado, uma credibilidade no mercado, depois manda para a Europa. Por quê? Porque eles já vão querer saber um pouco mais desse produto, da aceitação de outros consumidores e assim por diante. Então, o consumidor está pronto, ele está preparado já para consumir ou ainda tem que trabalhar esse mercado? Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então, vamos ver se não tem nenhuma dúvida mesmo? Vamos sentar em grupo, pode ser de 6, tá? E vocês vão pôr no papel, né? Nós vamos escolher um produto, vou pegar um produto para todo mundo, que depois dá para a gente comparar, tá? E vocês vão segmentar o mercado desse produto para mim. Pega aí, vamos pôr. Vou pegar 2 produtos,